Muitos se questionam sobre o sentido da vida. Todos nós vivemos em busca desse propósito tão famoso. No entanto, e se eu lhe disser que a Bíblia não nos encoraja a buscar por esses motivos? Ela afirma que nada tem sentido senão o ato de servir a Deus e ao próximo. Interessante, não é mesmo? Vamos embarcar em uma jornada para descobrir o que realmente faz sentido e o que não faz. Desde já, adianto que você ficará surpreso com as respostas bíblicas sobre esses temas. Bem-vindo ao canal Raízes da Bíblia, onde nos dedicamos a explorar os princípios fundamentais e os mistérios sagrados da Bíblia. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. Segundo as Escrituras Sagradas, a busca pelo sentido da vida é uma vaidade que todo ser humano possui. Como tal, não faz sentido buscá-la, uma vez que considera todas as coisas fúteis ou sem valor. Isso se deve ao fato de que, segundo as Escrituras, não existe sentido na vida fora da vontade de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, afirma: tudo é vaidade. Com isso em mente, o escritor discorre dizendo que todas as coisas são vaidade aos olhos humanos. Ao analisarmos o que ele escreve, ficamos chocados ao perceber que tudo o que desejamos não passa de vaidade. Coisas como sucesso, riquezas, até mesmo o simples ato de respirar e viver, são vaidades que todos nós possuímos. Claro que isso não significa que não devemos buscar o sucesso, as riquezas. O que o escritor condena é a busca incessante por essas coisas, uma vez que ele mesmo afirma que são passageiras. No versículo 9 do mesmo capítulo, ele diz: não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo o que buscamos com o intuito de nos tornarmos melhores é vaidade. Todas as nossas buscas pelo sentido da vida são inúteis se não estivermos dentro da vontade de Deus. Salomão disse: assim como o sol nasce e logo se põe, assim é vida. Aqui, o escritor nos diz que não importa o quanto busquemos por honras, glórias e riquezas, assim como o sol, tudo passa. É uma alusão ao quão insaciáveis somos na busca por coisas fúteis. O autor afirma que quanto mais buscamos pelo sentido da vida, menos sentido ela tem. Observe os grandes empresários ou as pessoas que têm como objetivo de vida a busca pelo sentido da vida, na tentativa de preencher uma vaidade sem sentido. No entanto, ao longo do caminho, elas se frustram. Certamente, você conhece alguém ou já viu alguém que, ao buscar incessantemente por respostas, acabou se frustrando ao perceber que quanto mais respostas temos para nossas perguntas, mais perguntas surgem. É um paradoxo sem fim. Como seres humanos, somos sempre cheios de dúvidas, dúvidas essas que buscamos incessantemente esclarecer. E quando não encontramos resposta para tudo na vida, certamente você já deve ter perguntado para seus pais ou algum amigo qual o sentido da vida. Eles devem ter dado uma resposta que não fez nenhum sentido para você, o que mostra que isso é inteiramente pessoal para cada um. Uns encontram sentido na vida ajudando pessoas, outros encontram sentido na vida agindo com negligência. Acredite se quiser, as pessoas são capazes de muita coisa, seja bom ou ruim, na tentativa de sanar suas dúvidas. O ponto é, não existe um ponto. Espera aí. Então quer dizer que eu nunca vou encontrar o sentido da vida? Talvez não. Algumas pessoas entendem o sentido da vida quando já estão no leito de morte. Aliás, muitas delas. Lembro-me quando era criança, minha família tinha uma roça bem grande onde plantávamos feijão, milho, mandioca, quiabo, cenoura e muitas hortaliças. Sendo uma criança muito curiosa e criada em um lar. Desde menino, sendo 90% cristão, fui encorajado a fazer perguntas. Certa vez, à mesa de jantar, perguntei à minha mãe qual era o sentido da vida, e ela calmamente me respondeu dizendo: filho, não perca seu tempo tentando buscar a resposta para essa pergunta. Muitas pessoas passam a vida tentando encontrar essa resposta, e no meio do caminho, elas descobrem que nunca precisaram dela. Para entender que a vida não precisa ter um sentido, ela precisa ser vivida. Cada dia, cada hora, cada momento, cada minuto do respirar deve ser vivido ao máximo, porque com ou sem sentido, a vida continua. O tempo não para e você não vai querer, na velhice, olhar para trás e ver perguntas sendo respondidas. Você vai querer olhar para trás e dizer: eu vivi. E é exatamente isso.
Ao assistirmos filmes, novelas, desenhos em quadrinhos, vemos que no final de toda a história, os protagonistas não se perguntam pelo sentido da vida. Eles percebem o quão vaidosa é essa pergunta e sempre afirmam, como um bom e velho clichê: não importa as perguntas, o sentido para a minha vida é tudo o que eu vivi, tudo o que me fez chegar aqui. E talvez você esteja se perguntando, mas eu quero respostas. No entanto, muitas perguntas que temos não têm resposta, e perder seu tempo buscando por elas pode fazer você perder uma vida incrível. Tendo em vista que nossa vida tem um fim, assim como o ciclo do sol, a vida começa como um dia ensolarado. Dentro dessas 12 horas que temos de sol, pode esfriar, chover, mas nós sabemos que com frio, com chuva, com nuvens, o sol está lá, brilhando, independente de qualquer coisa. É assim que temos que ser: deixar de olhar para questões que não teremos resposta e focar naquilo que vale a pena, nos momentos que valem a pena. Até porque, meus amigos, momentos são tudo que levamos quando partimos dessa vida, e a Bíblia quer que você perceba que tudo o que fazemos é vaidade. O que importa é a sua marca na vida das pessoas, é como se lembrarão de você quando você partir. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo a Bíblia, tudo o que fazemos, todas as nossas ambições, são vaidades. A busca pelo sentido da vida é vaidade. A busca constante e desenfreada por respostas é vaidade. Até aqui tudo bem, mas as Escrituras também vão dizer que, quando fazemos para glorificar o nome de Deus, então fazemos certo. Mas como será isso? Fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que, quando buscamos sucesso, uma vida boa, não é para nosso próprio benefício, mas para glorificar a Deus. Assim, estamos agindo conforme a Bíblia. Afinal, uma vez que compreendemos que o propósito de nossa vida é agradar e temer a Deus, entendemos que fora dele a vida não tem sentido, e longe dele a vida não tem direção. Se todas as coisas existem para ele, então podemos compreender que nosso respirar, nosso agir, nossos sonhos, nosso viver, são para glorificá-lo. Esse é o verdadeiro sentido da vida, viver para a glória dele. Filósofos como Sócrates, Nietzsche e Plutarco afirmavam que o verdadeiro sentido da vida só poderia ser compreendido na morte. No entanto, segundo as Escrituras, não é bem assim. Elas afirmam que apenas Deus é o sentido da vida. Em Romanos 11, versículo 36, está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso significa que não existe sentido fora dele, por mais que tentemos fugir ou encontrar esse sentido em outros lugares. Os cristãos acreditam tão veementemente nisso, que devotam suas vidas a esse propósito, para esse fim, servir a Deus, afirmando que Ele é o sentido de toda a existência, o fim para todas as coisas, e sua crença é inabalável. E segundo os próprios cristãos, toda vez que eles se desviam dessa convicção, a vida perde o sentido. Porque dele, considerando que todas as coisas foram feitas por ele, é correto afirmar que, como todo criador de alguma coisa, eles criam algo para engrandecer o nome deles. Veja, por exemplo, grandes pintores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Van Gogh, pintores que ninguém nunca viu, mas todos conhecem suas obras e as amam por elas. Do mesmo modo é Deus. Poucos o viram, mas todos conhecem ou pelo menos deveriam conhecer suas obras. A maior delas é o mundo e todas as suas belezas, bem como o ser humano. E da mesma forma que vemos os quadros desses artistas e remetemos a eles nossa admiração, quando paramos para olhar a vida, devemos remeter a Deus, já que a partir dele nos foi proporcionada a vida. Por ele, com suas próprias mãos, Deus fez o ser humano. Ao criar todas as coisas, ele disse haja, mas na hora de criar o ser humano, ele disse façamos. Ele mesmo, com as próprias mãos, nos criou como um grande artista que suja seus dedos de tinta. Ele amassou barro para criar a humanidade, fazendo de nós sua obra-prima. E como toda obra-prima, devemos fazer as pessoas lembrarem de nosso Criador. Esse é o propósito de sua vida, fazer seu Criador ser reconhecido. É o sentido de sua vida, e agarrar-se a isso pode ser a resposta que você precisa para continuar nessa jornada chamada vida. Para ele, devotamos nossa vida a tantas coisas, como o sucesso, a carreira, os familiares e os amigos. Colocamos tanta força em coisas que muitas vezes não têm sentido, e nos esquecemos de dedicar nossas vidas a Deus.
Uma vez que tudo subsiste por ele, de acordo com as Escrituras, não existe vida fora de Cristo, e tudo o que existe foi feito por ele, para a glória de seu nome. Segundo as Escrituras, só seremos plenamente felizes quando abandonarmos nossas vaidades, para viver para ele, afirmando em nosso ser que todas as coisas são vazias e vãs diante de uma vida feita totalmente para glorificar o nome dele. Não existe vida fora de Jesus e de seu Evangelho, nada tem sentido. Nossos esforços, nossa vida, nossas riquezas, tudo perde seu valor quando não vivemos uma vida para ele. Claro que isso não significa que você deva negligenciar sua vida. O que você não pode fazer é colocar suas vaidades e ambições acima dele. No dia em que fizer isso, nada na sua vida fará sentido, e então você se frustrará. Do mesmo modo, não perca tempo buscando respostas que não têm resposta. Acredite, muitas perguntas não têm resposta, e é irracional buscar tais respostas. Viva uma vida para glorificar o nome de Deus, e não para seu próprio bem-estar. Viva uma vida para honrá-lo, e ele o honrará. Tudo o que você fizer, faça para ele. Oferte sua vida para o reino de Deus. Essa é a maior grandeza, esse é o verdadeiro sentido da vida.